Nós estamos na casa da Sílvia, que hoje é evangelista, mas nem sempre foi assim. E ela vai nos contar um pouquinho da sua história. Sílvia, conte-nos como tudo começou. Então, pastora, é verdade, nem sempre eu fui evangelista, né? Eu vim de um relacionamento destruído, né, onde eu sofria muito e me separei. Na solidão, na tristeza, acabei trocando 6 por 4. Foi um pouco pior, porque quando eu me envolvi com esse rapaz que eu conheci, quando eu dei por mim, ele era do crime. E eu já estava muito envolvida, já estava um tempo com ele, mesmo sem saber. Quando eu descobri, já não tinha muito mais o que eu fazer. Então, acabei me envolvendo no crime com ele para que eu não fosse traída novamente, né? Então, para ele não ir para o crime junto com outras mulheres, eu acabei fazendo. Nesse vai e volta de muito sofrimento, apanhava muito, sofria muito. Quando eu acordei um pouquinho mais, já estava dentro da prisão. Fui presa num assalto, aonde teve morte de polícia e numa pena de 48 anos, que a quadrilha estava todos para pegar. Eu, graças a Deus, fui liberta com 6 meses. Mas esse tempo que eu fiquei lá dentro foi de muito sofrimento. É um outro mundo, né? Um submundo de muito sofrimento. E lá dentro eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Minha filha, numa visita que fez, recebeu um livro das evangelistas lá fora, na porta do presídio. Era Dia das Mães. E me abraçou, né? Chorando. Mãe, eu não posso te dar nada. Mas aqui eu pude trazer esse livro e as moças contaram um pouco da história do bispo, contaram do que Jesus pode fazer, de uma fé que nós nunca usamos. Eu acho que compensa você ler. Eu não dei importância de verdade, porque mal sabia ela que eu já tinha feito uma forca para me matar. Depois daquela visita, eu ia me matar, já estava tudo pronto. E quando acabou a visita, minha filha foi embora e eu entrei para a cela. Nós fomos trancadas, só que nós temos companheiras, né? E eu sabia que se eu fosse fazer isso, eu ia ser interrompida. Então, o que eu fiz? Olhava para o livro e algo me dizia: lê antes de você se matar, porque você não tem tempo, não pode se matar agora, né? E eu resisti por muito tempo, mas a minha companheira estava usando muita droga. E eu falei, bom, vou sentar e vou ler esse livro aí, deixa eu ver o que acontece, vai ocupar a mente. E que livro era esse? O Nada a Perder, do Bispo Macedo, né? E aí eu fui lendo aquele livro, dando tempo para a companheira dormir e eu poder fazer o que eu queria, que eu já estava decidida mesmo, eu não aceitava, né? Comecei a ver uma fé naquele livro, existia algo verdadeiro. Né? Era algo muito verdadeiro, era uma fé lá dentro. Cada palavra que eu lia, cada coisa que o bispo escrevia, cada experiência que ele passou, que ele também foi preso, que ali na cadeia ele tinha certeza do Deus em que ele cria. Eu falei, bom, esse Deus eu nunca tinha conhecido, nunca tinha experimentado. Já tinha... E você começou a se identificar então com aquela história? Sim, eu comecei a me identificar porque, na verdade, o crime foi uma válvula de escape. Não era aquilo que eu queria, não era aonde eu queria estar. Era uma válvula de escape para os meus sofrimentos e para estar do lado da pessoa que eu amava. Então, se ele é do crime, eu vou para o crime, porque se eu não estou com ele, eu vou ser traída de novo. E ser traída de novo era para mim fora de cogitação. Então eu comecei a me identificar com aquele livro do sofrimento que ele estava passando lá, dele não ter feito nada e estar lá. Porque indiretamente eu também achava que eu não tinha feito nada. E a hora foi passando. Quando eu me vi, já estava quase, acho que eram umas 3, 4 horas da madrugada e dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, já acordei com outro pensamento, de querer saber quem era esse Deus, como era esse Deus, quem era a Igreja Universal, de onde ela vinha, quando que ela vinha, cadê o jornal. Eu já queria algumas coisas para ocupar a minha mente. Quando eu saí da cadeia,
como sempre, uma ex-presidiária sem condição para nada, né? E aí no vai e volta de um emprego, não consegue, de ser rejeitada, de ser ignorada pela sociedade, eu acabei voltando, não exatamente para o crime em si, mas para baladas, para as bebidas, para promiscuidade. E minha filha nessa época já estava com 15 anos, então ela começou a frequentar comigo essas baladas. Devido a tudo que a gente passou, eu tinha aquela revolta dentro de mim. Era vazia, mas eu sentia aquela revolta. Então, a partir do momento que eu comecei a conhecer o mundo, o momento que a minha mãe, eu já tinha meus 15 anos, minha mãe começou a me levar junto. Então, eu fui conhecendo bebida, balada. No momento era tudo lindo, né? Porque eu conseguia extravasar aquela revolta que eu tinha, conseguia preencher aquele vazio. Então, era um momento que eu me sentia bem, a gente curtia junto, eu tava junto com a minha mãe. E eu dizia muito que eu queria viver intensamente. Só que esse intenso acabou complicando tudo. Eu não agia o crime mais diretamente, mas eu estava envolvida com eles, com todos que estavam. Então, na balada sempre tinha ostentação, sempre tinha a situação, a característica e a cara do crime. E aí eu descobri que a minha filha estava se envolvendo da mesma forma que eu me envolvi a primeira vez, e eu ainda achando que ela era uma menininha de 15 anos, eu ainda achando que eu tinha domado a situação, que estava sob o meu controle, e eu não admitia mais. Eu tinha prometido para mim mesma, numa ruindade, né, que a gente acaba desenvolvendo dentro desse mundo, que não tem perdão, traição não tem perdão. Eu não me considerava assim filha dela, eu achava que eu tava na balada e eu podia fazer tudo o que eu queria. Então foi um momento assim que ela considerou como traição, que eu acabei me envolvendo com um rapaz que ela gostava, e tudo foi acontecendo até o ponto dela me tirar de casa. Então eu decidi matar minha filha. O meu filho, ele tinha 11 anos na época e ele já buscava o Senhor Jesus por mim, porque uma tia dele é obreira da Igreja Universal. Então ele já conhecia esse trabalho. Quando eu ia para as baladas, eu e minha filha, ele chegava e orava e nos abençoava, e a gente chegava muito bêbada, muito, enfim, todas muito mal, e ele estava lá, né, sempre pronto para nos receber. Quando a minha filha me traiu, que eu fui matar ela, por 3 vezes eu tentei matá-la, na terceira vez ela já estava praticamente morta, que eu estava enforcando ela, o meu filho entrou. E ele: mãe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E quando ele falou mãe, pelo amor de Deus, foi como se alguma coisa me parasse. E aí eu respirei fundo e comecei a lembrar do que Deus tinha feito comigo lá na cadeia, do desespero que eu tava, de quando eu me entreguei a Ele, quando eu falei com Ele, mesmo sem saber, Ele me deu essa oportunidade. Então eu falei, bom, deixa eu respirar, é minha filha, eu preciso ver o que eu quero. E então eles começaram... eu não fui. De começo eu não fui, mas eles começaram a frequentar. Uma vez ou outra eles foram. E através da mudança deles, né, principalmente da minha filha, que mudou da água para o vinho, né, mudou muito, mudou o vocabulário, mudou as vestes, mudou o tratamento comigo. Eu vi essa mudança, eu comecei a pensar e alimentar dentro de mim. Falei, não, deixa eu ir lá, deixa eu conversar com Deus, deixa eu ver se Deus me perdoa, deixa eu ver o que Deus quer. E a gente foi indo. Aí eu tive encontro com Deus, os meus filhos tiveram encontro com Deus, né? Nós fomos batizados, depois batizados com o Espírito Santo. Aí não tem como, né? Quando chega esse batismo, aí é a hora que o próprio Deus mesmo, ele vive em você, né? E hoje tudo se transformou. Graças a Deus, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje a minha família foi restaurada. Hoje sou super amiga da minha mãe. Aquilo que a gente vivia antes era uma máscara. Hoje sim, eu sou amiga da minha mãe, nós conversamos, eu conto com ela, ela conta comigo. Graças a Deus eu posso dizer que hoje eu sou muito feliz. Hoje eu tenho meus filhos, né, na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus.